Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Café do DRC. Eu sou o Gabriel, ortopedista, um dos cofundadores da Doctors Rise Club. O intuito aqui é atrair colegas médicos que queiram se desenvolver e crescer de maneira inteligente e assertiva. Ao meu lado, meu irmão, meu amigo, por favor, Vinição. Sempre Mais um bora. prazer, mais um pra conta, né? É isso aí. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez num Café com DRC. Eu, Vinícius Rodrigues, também um dos fundadores aí da Doctors Rise Club. E sempre trazemos pessoas de alto nível, referência realmente, para compartilhar esse bate-papo aqui incrível conosco, né, Gabriel? E hoje uma convidada especialíssima, uma pessoa assim que o Gabriel vai fazer uma apresentação dela que É isso aí. vai engrandecer muito nosso papo hoje. Pessoal, falar dela é até fácil para mim. É um prazer. Fernanda Fonseca, vulgo Nanda para nós. Pessoal, para quem não conhece, vai conhecer. Fernanda hoje é uma empresária, ela é uma vendedora também de seguros médicos. Está em uma empresa que ela vai comentar um pouco mais, que está entre as 2% das melhores empresas de seguros de vida do mundo, tá bom? É uma pessoa que nós trouxemos para quebrar tabus. Hoje, o assunto, o foco principal vai ser vendas. Por isso, nada melhor do que uma especialista em vendas. Nanda, seja muito bem-vinda. É um prazer. Muito obrigado por estar aqui. E eu tenho certeza que hoje eu vou aprender muito com você. Papel e caneta na mão. E vamos começar, por favor, Nanda. Com certeza, eu aprendendo com vocês, né? Obrigada pelo convite, gente. Eu acho que é muito legal ver isso de vocês, porque eu, como trabalho com seguro, eu tenho muitos clientes médicos. E eu sei o quanto é desafiador para um médico fazer isso que vocês estão fazendo. E tendo médicos também como mentores, faz muita diferença. Porque uma coisa é eu ensinar para um médico, outra coisa é um médico ensinar para o médico. Porque ele sabe a realidade do que o médico vive. Então, ele vai saber exatamente direcionar e falar, né, o que precisa ser feito. Então, parabéns mesmo, tá? Sucesso demais isso, projeto incrível. E tenho certeza que vocês vão também ajudar muitos médicos com todo esse bate-papo. Maravilha, Nanda. Já tocou num assunto que é o foco nosso do Doctors Rise Club, onde nosso intuito aqui é trazer conhecimento, troca de informações, troca de conhecimento, aonde falamos de médico para médicos. Nós entendemos que há sim especialistas em vendas, há sim especialistas em diversas áreas e que são importantes e são fundamentais para pincelar, tá? Mas nós entendemos que quem realmente entende das dores e passa pelas dores, ou seja, vivenciou isso, nada melhor do que de médico para médicos. Então, Vini, por favor, observação sobre essa fala da Nanda que eu adorei. Eu também acho incrível e eu sou até suspeito para falar, né? Todo mundo falou venda médico, já começa a aparecer minha imagem ali, né? Então, assim, hoje a gente trouxe a Nanda aqui para colocar fogo no parquinho, viu? É para falar de venda de médico para médico e de especialista em vendas para médico, exatamente para a gente quebrar tabus, romper barreiras e mostrar o quão importante é a venda realmente e o quão transformador uma venda é capaz de ser. Eu falo, se você é uma pessoa se sente presa a um sistema, não te julgo. Mas se você quer experimentar o gostinho da liberdade, nada melhor do que fazer uma venda, né? Com certeza. Isso aí. Hoje a Nanda, eu inclusive sou um dos clientes da Nanda, com muito orgulho. Já troquei meu seguro de vida, hoje eu me sinto seguro com o seguro de vida. E com mais de 5 anos de experiência, mas antes da gente entrar nesse assunto tão importante, Nanda, por favor, fala pra gente quem é a Fernanda Fonseca e como foi essa jornada, o que te trouxe até aqui. Nós entendemos que o passado constrói o presente, então Sim. Nós entendemos o quanto o passado é importante e, por favor, queremos saber um pouco mais de quem é Fernanda Fonseca. Exatamente, até para compreender, né, se sempre existiu essa Fernanda com relação a vendas, ou se não foi bem assim, né? Como que começou toda essa história? Vamos lá. Eu sempre gostei muito da parte comercial. Então, para mim, eu tenho prazer em vender. E eu acho que eu acabo vendendo até sem perceber. Se eu compro algo que eu gosto, eu faço questão de falar com as pessoas ao meu redor e conscientizar aquela pessoa. Cara, você precisa disso também. Se eu comprei, eu preciso, você também precisa. Então, essa parte de venda
sempre fez muito parte da minha vida, né? E quando eu entrei na área de seguro, eu acho que foi algo que realmente me fez, assim, apaixonar. Primeiro pelo desafio, porque hoje é um dos produtos mais difíceis de serem vendidos no nosso país. Mas o brasileiro, ele tem muito preconceito com seguro de vida, né? Por diversos motivos e por ter muito a cabeça fechada mesmo, de se preocupar muito com agora, não priorizar algumas coisas que são importantes. Então, esse primeiro desafio, para mim, por eu gostar de desafio, já foi algo que me fez apaixonar pela área de seguro de vida. E ainda saber que tem um propósito por trás disso. Então, eu até, ouvindo vocês falarem aqui, e o... Como é que eu... Raimundo comentou que sucesso para ele é tempo, né? Okay. E eu comecei a ver que quando a gente se preocupa, a gente prioriza, a gente cuida de várias coisas na nossa vida, a gente consegue ter mais tempo. Tempo é mesmo qualidade de vida. Perfeito. Porque às vezes você trabalha 24 horas e tem tempo. Sim. Sabe? Maravilha. E você tem tempo. Às vezes você é aquela pessoa que não para um segundo. Empresário é assim, empreendedor é assim. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente sente que a gente não tá fazendo muito ainda. Por quê? É o tempo de qualidade. Maravilha. E às vezes você trabalha 5 horas por dia e não tem tempo para nada. Muito então bom. Eu me apeguei nisso e aí eu comecei no mercado de seguro, já com diversos desafios. Essa área, a gente tem muita meta para cumprir. Eu acho que é algo que é importante em qualquer área. Até para um próprio médico, você tem que ter as suas metas pessoais. Quem não tem meta, não tem para onde ir. Perfeito, né? Planejamento é igual um GPS. Se você quer chegar em algum lugar, você tem que saber pelo menos o destino que você quer ir. Como você vai chegar até lá, você ainda vai estudar e planejar. Então, eu sempre trabalhei muito com meta. Então, eu estou há mais de 5 anos no mercado em altíssima atividade. Então, eu entrei para o ramo de seguro falando, olha, eu quero realmente ser destaque. Eu quero vender tantas propostas de seguro por mês, por semana. E, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma regra não, né? Mas uma meta dentro do nosso negócio, de quem trabalha com seguro entende, que de ser consecutivo. Ser consecutivo é você fazer, no mínimo, tantas propostas de seguro por semana ou por mês. Perfeito. E eu fui consecutiva por 115 semanas. Então, nós estamos falando de mais de 2 anos. Semanas. E se você quebra... Incrível, e se você quebra essa consecutividade, você volta pro zero. É literalmente a constância. Não importa se teve Natal, se teve Carnaval, se teve Réveillon. É consecutivo, aquela rotina ali. Constância. Exatamente. Constância. Maravilha. E eu fiz mais de 2 anos. Só quebrei quando eu fui fazer uma cirurgia estética, que eu falei, agora eu vou ter que tirar o pé. Mas isso me mostrou, eu aprendi muita coisa com isso, né, no meu negócio. Essa disciplina, essa constância, que eu acho que o médico tem que ter quando a gente falar de venda aqui. Maravilha. Porque tudo para você ter sucesso a perfeição é a prática. Muito bom ouvir isso. Nós estamos falando, estamos ouvindo uma especialista de vendas. Exatamente. E vocês que estão aí já assistindo, já entenderam o nível que vai ser essa conversa. Nanda, aproveitando esse gancho aqui, me fala um pouco, assim, mas quando a gente fala de seguro de vida, pelo menos eu tinha essa noção, parece que assim, como que eu vou comprar um produto que é para quando eu morrer? Isso, assim, não vou mentir, me assustou um pouco, você me mostrou isso um pouco mais com clareza, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, e como que é essa questão de falar assim, como vender para médicos? Sim. Se isso realmente tem diferença ou não. Sim. Explica isso pra gente. O primeiro ponto é que realmente isso a maioria das pessoas, elas têm essa visão, né? O seguro, ele é só um seguro para morte. E muito pelo contrário. As coberturas de morte, no caso, é só a morte e o funeral. Todas as outras coberturas, que são inúmeras, elas são em vida. Um médico, por exemplo, tem que ser algo que tem que ser avaliado de uma forma muito criteriosa, porque um médico, ele é 100% a sua receita, a não ser quando você começa a se tornar um empresário e tem alguém que está gerando receita para você. Perfeito. Mas até isso acontecer, depende 100% de você. Maravilha. Você não tem como terceirizar o seu atendimento, né? Perfeito. Se algo acontece com um médico, né, falando já para médicos, assim, que te impeça de trabalhar, você vai ter um impacto na sua vida financeira de uma forma, assim, muito agressiva. 100%, mão de obra dependente. Exatamente. E aí, qual a tranquilidade que o médico tem disso? E aí, às vezes, o médico está construindo a vida, está guardando dinheiro, está comprando um patrimônio, está construindo uma empresa. Cara, mas isso tudo precisa ser blindado e protegido. Porque se algo acontecer nesse caminho, que é totalmente incontrolável, que são os riscos, e o médico ele vê isso o tempo inteiro, Perfeito. que pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser uma fratura, que dependendo do médico, quebrar um braço é um impacto financeiro enorme para ele. Incrível, perfeito. Pode ser ficar afastado, ficar internado. Tudo isso existe seguro. Isso o custo é muito baixo.
Só que as pessoas, elas não se preocupam com isso. Depois que o problema acontece, não adianta mais, porque uma seguradora, ela não vai comprar o risco de quem já tá doente. Sim. Então, muitas vezes, o médico, eu tô começando agora, eu sou muito novo, eu não tenho filho. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que foi literalmente o que eu enxerguei. Eu entendi que não se tratava de um simples seguro de morte, mas sim um seguro de vida. Um seguro de vida, de qualidade de vida, de segurança de vida, perante aos problemas que pode acontecer com todos nós, né? Sim, total. E isso é importante, eu entendo que isso é necessário. Hoje, inclusive, eu sempre recomendo a Nanda, porque eu vejo que ela vem de verdade, que ela traz a verdade com ela e que, de fato, nos traz segurança, nos traz direção. Então, deixa a gente mais tranquilo, ainda mais quando pensamos em família, Sim. né? Não tem outra coisa que vai tirar sua renda, a não ser sua saúde, né? O resto a gente dá um jeito. Exatamente. Seguinte, então, seguindo aqui. Eu gosto, Nanda, sempre de sair um pouquinho da caixa e também fugir do roteiro, tá? Então, assim, saindo um pouquinho já de início, falando um pouco mais da questão de seguros e da importância realmente que eu vejo como um autocuidado e um amor contigo e com as pessoas mais importantes da sua vida. E tentar contextualizar tudo, eu acho que é bem mais prático e mais fácil, porque são dores comuns. Eu e o Gabriel falamos para públicos médicos, você também. Então, o médico, quando ele forma, ele se sente bastante perdido, né? Ele não sabe Totalmente. qual que vai ser o destino da carreira dele, o que ele vai fazer, se ele vai ter um tostão no bolso no dia de amanhã, não, como que é a situação. E é uma zona de insegurança tremenda que é bastante complicada. E eu acredito que nesse momento já faz sentido o médico pensar um pouquinho fora da caixa e começar a compreender o mundo como um todo. E as adversidades que podem acontecer e o que ele pode realmente ganhar ou tem a perder com isso realmente. E quando a gente fala realmente de seguro de vida, muitas pessoas pensam exatamente nessa questão só de para que eu vou ter um seguro se eu já morri? E é aí que entra a questão que eu falei do amor ao próximo, pensar naqueles que estão ao seu redor, realmente. Se você tem uma família e ela depende de você, você está numa viagem para trabalho, porque você só tem tempo para trabalhar, não tem tempo para dedicar para a família. Acontece algo contigo, sua família tem a estrutura que ela precisa para viver na sua ausência? Essa é a deixa que eu queria trazer aqui. Tá bom. Ao meu ver, principalmente, tem médico que tem um preconceito e fala, não, mas eu sei demais. Vamos voltar pro papo do ego médico. Eu sei de tudo, eu compreendo tudo, seguro é queimar dinheiro, eu vou investir. Tá, ok. Eu acredito que todos nós precisamos investir, porém vamos investir de forma inteligente. Se você tem uma estrutura de vida que demanda 100 mil reais e você tem 1.000 investidos, eu acredito que esses 1.000 não faça tanto sentido, tanta diferença. Não. Se você tem uma estrutura de 1 milhão e tem 100 mil, também acredito que ainda não. Se você tem 10 milhões e uma estrutura de 10 mil, não faz sentido o seu investimento. Nanda, eu vou falar um pouquinho da minha visão pessoal. Me corrija se eu estiver errado e complemente que você é expert aqui. No momento que eu não tenho esse respaldo, esse seguro de vida, eu como médico, sou cirurgião também, então dependo das minhas mãos para operar e tudo mais, e a minha vida. Se eu tenho toda uma estrutura por trás, seja clínica médica, família e tudo, e acontece algo comigo, e eu não tenho um seguro de vida, um seguro médico, ao meu ver, eu estou fadado ao risco da ruína. Ainda mais, eu talvez não precisa nem morrer, mas como médico, vamos colocar como médico. Capacitado. Exatamente. Eu dependo muito da minha mão direita e dos meus dedos. Sim. Se eu dependo só de cirurgia e eu, num acidente, eu perder a mão, acontecer algo do tipo, e eu não tenho esse respaldo todo, eu acabei de ser exposto ao completo risco da ruína, porque agora, e aí? É o famoso, né, Gabriel? E agora? O que eu vou fazer? E o médico muitas vezes trava. Então, assim, eu queria ver com a Ananda se isso faz sentido que eu falei, se é mais ou menos por aí ou não. Total. Já aproveita esse gancho, já começou a responder, eu queria que você falasse também, e para os que têm seguro? Como que eu vou saber se o meu seguro de fato é bom? Como que eu consigo avaliar isso? Porque antes de conhecer a Ananda, eu já tinha seguro. Sim. Até eu entender que era um seguro que não era tão seguro assim. Então, dá essa dica também que eu acho fundamental. Aí, né, pros colegas por médicos. favor, socorre a gente. É extremamente comum as pessoas confundirem seguro com investimento, tá? E um bom assessor de investimento, inclusive, que eu faço diversas parcerias com assessor de investimento, ele tem que indicar um seguro.
Porque o que vai proteger o que você está construindo é a sua apólice de seguro. Ninguém nunca está preparado para um risco. Ninguém nunca está preparado para uma invalidez. Ninguém nunca está preparado para uma doença grave. Perfeito. Nem quem tem muito patrimônio, gente. Nem quem tem muito... Que é como você falou, se você tem muito, o seu custo de vida também é alto. Sim. Né? É proporcional. E um seguro, ele encaixa na vida de todo mundo desde que ele seja feito de uma forma personalizada. Como saber se o seguro é para você? O seu corretor, ele tem que saber da sua vida, da sua família, da sua profissão, das suas prioridades, das suas necessidades, da sua condição de pagamento no momento. Porque você pode estar apertado no momento. Eu preciso te trazer uma proteção. Maravilha. Ela não precisa ser a melhor do mundo, porque ela pode ir mudando à medida dos anos. Então, é muito importante que você tenha um acompanhamento também, porque a sua vida financeira, ela muda. Perfeito. A sua despesa hoje é 1, amanhã é 2x, depois amanhã é 3x, pode voltar para 1x. A nossa despesa financeira, ela muda muito e o seguro tem que estar acompanhando tudo isso. Maravilha. E muitas vezes a pessoa demora muito tempo para construir algo, ela começa a estudar um médico muito novo, custa começar a ganhar dinheiro, porque a profissão de vocês é muito tempo de dedicação, né? Mesmo depois que forma, ainda custa começar a ganhar dinheiro de verdade. Perfeito. E aí, como não ter um seguro? Se você está trabalhando a vida inteira, você está desde os 16 estudando para aquela profissão, você forma lá, está com 26, 10 anos que você está dedicando, pensando na medicina, começando a construir sua vida financeira, você ainda tem 40 anos pela frente para chegar nos seus 66, que é um momento de tranquilidade ali, de aposentadoria. Como que você não pensa que pode ter riscos nesses 40 anos? E às vezes você está ali construindo o seu negócio, guardando dinheiro, fazendo investimento, e vem o risco. E aí o risco acaba com tudo que você fez em todos esses anos. Então a gente manter a nossa vida financeira numa... totalmente sem segurança nenhuma, sem proteção nenhuma, e a vida financeira da nossa família, das pessoas que a gente mais ama, e você não priorizar isso, como você disse aí, se você ainda tem uma família, não importa se é filho, hoje se eu vier a faltar, eu sei que eu posso fazer a diferença na vida dos meus pais, são as pessoas que eu mais amo. Perfeito. Como que eu não vou priorizar isso? Maravilha. Né? E outra coisa muito importante é que seguro, ele é o único dinheiro que não incorpora o inventário. As pessoas, elas não pensam muito nisso, mas o inventário hoje, ele não se resolve de um dia para o outro. Sim. Sei E às vezes, Tem um tempo, sei né? bem, sei bem. médico, por exemplo, muitas vezes eu vejo médicos que a esposa, ela não trabalha fora. Ela fica em casa para cuidar dos filhos, depende ali 100% da receita do marido. E assim, se o médico vem faltar, pisou, ele não voltou, como que fica a vida dessa família? Tudo que vai para inventário pode demorar 1 ano para resolver. E enquanto isso, Perfeito. como vai ser feito com essas despesas? Essa família, ela vai pedir ajuda a alguém? Qual a necessidade de uma coisa dessa, por falta de planejamento seu, por um custo tão baixo de proteger a sua família? Perfeito. Né? Adorei. Então, é tudo questão de prioridade, é tudo questão de uma educação financeira, que infelizmente no Brasil a gente não tem muito. Né? A gente sabe que seguro não é produto para todo mundo, por conta da vida financeira dos brasileiros, óbvio. Mas para um médico, com certeza, o seguro encaixa na vida dele. Faz sentido, né? Faz Realmente. sentido total, faz pra mim. Por isso que eu, inclusive, hoje eu sou segurado também. E, inclusive, a Ananda, no final, nós vamos divulgar também as redes sociais dela. Quem se sentiu aí, quem se identificou, como nós nos identificamos aqui agora, procura a Ananda, que eu tenho certeza que vocês vão ter um bate-papo fantástico e que ela vai trazer luz para todos. Perfeito. Tá? E, aproveitando deixa esse gancho, vamos trazer um pouquinho aqui pro nosso lado. Vamos puxar um pouquinho da nossa sardinha e vamos tentar ajudar um pouco mais os colegas médicos, realmente, e vamos falar um pouquinho da nossa realidade mesmo. E tudo que a Ananda falou, acredito, faz muito sentido, realmente, e a gente citou muito numa dor que várias pessoas sentem, médico tem muito, que é a questão da insegurança. E para falar de insegurança, eu vou aproveitar essa deixa, porque realmente, se você vive de plantão, depende de empresa médica, convênio médico, não tem previsibilidade alguma de receita. Se sua clínica no mês ela fatura 40 mil, no outro 200 mil, no outro 20 mil, você vive a flor da pele, essa insegurança. E eu acho que tem uma forma, uma chavinha assim que vira, que muda o jogo para você. E que pode trazer o que eu disse lá no início, que é liberdade mais segurança, que é vendas. Sim. Então, vamos quebrar tabu aqui agora e vamos falar um pouquinho mais sobre vendas e médico falar de vendas, que realmente, assim, para iniciar, Gabriel, eu acho que para desmistificar vendas, todo mundo vende. Eu vendo, Gabriel vende, a Ananda
verdadeiramente vende, vive disso, mas se você é casado, para conquistar a sua esposa, você se vendeu para ela. Tenho certeza disso, de alguma forma. 200% eu Não é? diria. Então, assim, para quem é casado, parabéns, você é um excelente vendedor. Se você acredita que não é, eu tô te falando. Se você tem uma aliança no dedo, parabéns, você foi capaz de se vender e uma pessoa que não te conhecia te comprou. É isso. E aí, médico, faz sentido ou não? Médico vende ou não? Eu falo, médico que fala que não vende, ou ele não tem noção do trabalho que ele faz, ou ele tem uma hipocrisia ali por trás, uma trava em relação a vendas. Tá perdendo. Porque quando você fecha um diagnóstico, quando a gente estuda e fechamos um diagnóstico, o paciente não compreende ou ele não tem a certeza. E como somos autoridades, estudamos para isso, é o nosso papel realizar o diagnóstico preciso e te apresentar um diagnóstico. E aí sim, você segue o tratamento. Então, colega médico, se seus pacientes seguem o tratamento que você propõe, parabéns, você faz venda. Ah, mas eu não faço venda. Você faz venda todos os dias, a não ser que você não seja um bom profissional capacitado em que seus pacientes não seguem os seus planos de acompanhamento ou seus tratamentos. Aí realmente você não faz venda e aí você tem que analisar a fundo qual que é o motivo, se é falta de conhecimento, porque o que está acontecendo é que realmente os pacientes não estão vendo o valor, dando credibilidade para você. E para aproveitar essa deixa realmente de quebrar essa relação a vendas, eu queria falar para a Fernanda, exatamente, né? Médico tem muito essa trava com vendas. Eu sei que você percebe porque trabalha com vários médicos. O que trava mais o médico na hora de vender e nessa relação de vendas, você acha? Eu acho que não só o médico, tá? Mas, falando assim para vocês, bem direto, eu acho que as pessoas têm um preconceito muito grande com vendedor, a palavra vendedor, Perfeito, sendo que a profissão que mais dá dinheiro no Perfeito, mundo perfeito. Maravilha. chama-se vendedor. Perfeito. Acho que todo mundo tem ideia de vendedor, aquele cara do balcão ali que tá... Que tá força, te né? vendendo algo errado, que tá Perfeito. te forçando a comprar o que você não quer, Exato. que tá, né, te empurrando algo que não é bom pra você. Essa é a visão de vendedor, mas vendedor não é isso. Vendedor é alguém que não convence, conscientiza. Perfeito. E se um médico hoje entender, mudar essa visão sobre vendas, ele passa a não vender uma consulta e vender 10, a não vender uma cirurgia e vender 10. Maravilha. E entender também que não é sobre o cliente vem até mim, o paciente vem até mim. Perfeito. O paciente precisa, ele vem até mim. Hoje as coisas mudaram. A informação, ela tá aqui o tempo inteiro. Ela tá aqui o tempo inteiro na mão das pessoas. E se você não se posicionar ao ponto de entender que você precisa passar autoridade, que você também precisa buscar o seu paciente, você vai ficar para trás, você vai perder mercado para o seu amigo do lado, que às vezes não sabe tão quanto você, mas ele passa isso. Porque como que você vai mostrar o que você sabe se você não vende o que você sabe? Exatamente. Não basta ser, tem que parecer. Exatamente, não basta ser, porque ninguém tem uma bola de cristal, né? Esse é o melhor Exatamente. médico, eu vou atrás dele. Não existe. Antes era, porque não tinha concorrência igual agora. Perfeito. Exatamente. Antes eram poucos os médicos, hoje não. Hoje tem vários médicos especialistas em tudo que a gente imagina. Nando, o que você falou é extremamente importante, porque realmente muitos médicos estão parados, estagnados, eles não compreenderam esse detalhe básico. Os tempos mudaram. O momento é outro, realmente. Então, assim, antigamente, quando você era uma referência, ou tinha toda uma jornada familiar, indicações e tudo, até que dava para desenrolar ali, digamos assim. Maravilha. Porém, os tempos mudaram, não é verdade? Segue realmente esse raciocínio aí. Exato. E entender também que você vende uma transformação. O médico, você vende um alívio, você vende um sonho, Maravilha. você vende uma qualidade de vida. Perfeito. É isso que você vende. E qual a forma que você tem passado isso para o paciente? Perfeito. Então, o médico, quando ele aprende a vender, que é claro que existem técnicas para isso, como existe técnica para fazer uma cirurgia, como existe técnica para aplicar um dinheiro, existe técnica para vender. Perfeito. Por quê? Porque eu preciso entender que eu tenho que conscientizar aquele paciente de que essa cirurgia, de que esse tratamento, de que essas orientações são importantes para ele. Perfeito. Como que eu vou fazer isso? Qual a técnica eu preciso ter para eu passar para essa pessoa a importância do meu trabalho? Porque quando você sabe que você é bom, quando você confia no seu negócio, porque eu acho que, primeiro ponto, vender o que você compra, né? Você compra a sua cirurgia, você compra a sua consulta, você tem que ser ético, você tem que passar uma verdade. Quando você passa a verdade, você sabe o que você faz,
É muito mais fácil para começar, mas você precisa passar para aquela pessoa também toda essa confiança. Sim, e aí existe técnica. Existe uma forma de você aprender com quem já faz o negócio. Né? Então, muitas vezes o médico fica mesmo retraído e entra o paciente no consultório dele e o dia inteiro ele está perdendo venda. Ele está deixando aquele paciente sair e operar com outro. Ou ele fez uma consulta para aquele paciente e ele não passou para o paciente a confiança e a autoridade que precisava passar. E isso é estudo, prática, técnica, constância. Porque você acabou de sair de uma faculdade, você não sabe vender ainda. Mas você pode aprender. Sim. A faculdade não ensina. Né? Não. E é tão incrível isso que eu vou dar um exemplo de uma pessoa que é vendedora, né? Que eu sou vendedora o tempo inteiro. Meu pai foi fazer uma cirurgia agora recente. E a gente pesquisou bem em relação ao médico. E eu vi que eu observo muito o tempo inteiro quando as pessoas estão me vendendo algo. Né? Então, quando eu sento na frente do médico, eu sei que ele está me vendendo algo. E ele tem que me vender. Porque ele tem que me conscientizar que eu tenho que comprar dele. Exatamente. Por quê? Por que eu tenho que comprar dele? Né? Fantástico. E esse médico que vendeu a cirurgia... Cafezinho, Nanda. Por favor. Ó, café com DRC. Então, ó, cafezinho pra Nanda. Café a gente nunca recusa. Café nunca recusa. Ô, Nanda, aproveitando esse gancho aí, te interromper um pouco, quero que você continue já. Inclusive, eu já estou fazendo as minhas anotações aqui. E eu estou vendo muito valor, muito conhecimento. Você já falou sobre a prospecção ativa, que de fato já vivemos outro mundo, que nós já temos que também pensar nisso, que existe técnicas para venda. Depois eu quero que você comente um pouco mais sobre essas técnicas, se é algo de outro mundo, se é um bicho-papão ou não. E eu entendi também que você tem que vender o que você compra, e a partir do momento que você ama o que você faz, fica mais fácil fazer isso. Continua seu pensamento, desculpa pelo interromper. Não, foi ótima essa pergunta, que eu já vou juntar ela e dar o exemplo dentro de uma situação que eu passei. Por favor. Eu acho que a gente contar uma história que, né, aconteceu comigo, eu diante de um médico, né, então assim, acho que vai fazer bastante sentido. Então, eu como vendedora diante de um médico me vendendo uma cirurgia super cara, muito cara, acima do valor que eu estava esperando receber, mas o médico o tempo inteiro, ele me passou confiança. E ele fez um script, porque quando a gente trabalha com venda, a gente sabe exatamente a hora de você falar tudo. Perfeito. Vender é entender pessoas. Perfeito. É você olhar para a pessoa e não existe uma venda padrão, porque cada pessoa é de um jeito. Tem uma pessoa que ela vai ter mais tempo para te ouvir, tem aquela pessoa mais apressada, mais acelerada, mais objetiva. Se você não for objetivo com quem é, você perde venda. Sim, maravilha. Então a gente tem que estudar pessoas quando a gente quer ser um bom vendedor. E esse médico, ele fez aquele script comigo perfeito, gente. Eu sentei na frente do médico, ele me mostrou antes e depois. Ele quebrou todas as minhas objeções antes mesmo de eu perguntar. Maravilha. Ele me passou confiança, autoridade, quem ele é, e ao mesmo tempo com humildade, com humanização. Perfeito. Porque muitas vezes o médico ele tem que tomar muito cuidado com a falta de humildade. Hoje as pessoas elas querem esse cuidado, né? E às vezes o médico ele deixa o ego dele transparecer ali de uma forma muito arrogante. Sim. E isso não pode acontecer. E esse médico, ele mostrou pra mim que ele tem o valor dele, que a cirurgia dele era cara, o tempo inteiro com humildade. Fantástico. E pra vocês terem ideia, eu como vendedora, observando todos os... Ele seguiu os assim, tiques, todos os tiques, o roteiro, que todo médico, se tiver aquele roteiro, ele vai conseguir realizar a venda. Quando acabou aquela consulta, eu saí do consultório, eu liguei pro meu irmão e falei, Gui, é com ele que o nosso pai vai operar com ele. Maravilha. E não importa o preço, importa o valor. Perfeito. Porque ele me passou tanta confiança de que na minha mão o seu pai vai ficar bem, que é o que eu precisava. Você precisava daquilo, né? Eu precisava daquilo. Então, ele simplesmente entregou o que você precisava. O paciente entrou no seu consultório, você está entregando a transformação? Você está falando para ele, essa cirurgia é para você? Você não tem que esperar ele perguntar se é para ele. Você já tem que falar antes. Essa consulta é para você? Esse tratamento é para você? Perfeito. Ele vai servir para você? O preço vale o valor? Isso você consegue responder na sua consulta. Maravilha. Perfeito. Né? Então, treinando, Perfeito. aprendendo, buscando sempre estar com pessoas que estão fazendo isso. Ninguém vai sozinho. Perfeito. Que é o que você comentou, que eu estava ouvindo aqui, que é muito legal. Né? Quanto antes a gente entender que com alguém vai ser muito mais fácil, que isso vale um investimento, que procura mentores, procura treinamento, procura curso. Isso vale muito. Muda o jogo. Né? Muda o jogo total, né? Porque sempre tem alguém em cima de você que sabe mais, como você também tem para quem ensinar. É uma escada. Sim.
Então, abaixa a cabeça, seja humilde e fala, eu preciso aprender. Exato. Uma coisa que eu até anotei aqui, adorei essa frase. Vender é entender pessoas. Achei isso fascinante. Vou levar isso para mim. E eu entendi que para quebrar as objeções tem ferramentas, tem maneiras de você fazer. É claro que com confiança, tudo anotado, com autoridade e com humildade. É algo que a gente vivia antigamente na medicina, que antigamente o médico bom era aquele médico bravo. Era aquele médico que mal olhava na cara do paciente, grosso. Ortopedista. Esse era o médico bom. E os tempos são outros, pessoal. E a gente tem que entender isso. E nós, da Doctors Rise Club, entendemos isso também. Trazemos conteúdos como esse. Vocês estão ouvindo a Fernanda, vocês estão vendo que é um mar de informações, é um oceano de informações. E que, é claro, nós entendemos, nós gostamos, estamos aprendendo e não somos bobos nem nada. Trouxemos pessoas também que vão falar sobre isso. Fernanda faz parte da mentoria, ela vai ensinar também os colegas médicos a quebrar essas objeções, a trazer esses pinches de vendas, igual ela bem citou. Tem sim roteiros que você pode usar. Basta você entender quem é o seu paciente para você saber como você vai solucionar o problema dele, como você vai atrair esse paciente para você, tá bom? De maneira ética, sempre, de maneira assertiva e fazendo bem, é claro. É incrível. E para aproveitar aqui para a gente exatamente resumir tudo que foi dito até o momento e ajudar você, colega médico, que está travado, bloqueado em relação a vendas e que percebeu nesses poucos minutos o quão transformador pode ser as vendas, nós iremos te ajudar. Eu falo, eu gosto de sair do roteiro, então iremos te ajudar. Percebe que a Fernanda, ela comprou, pagou, está satisfeita e está num podcast falando do médico que resolveu o problema do pai dela. E que cobrou. Cobrou caro. E eu estou aqui para te dizer que ela citou um caso e vendas transformou o meu modelo de negócio. Que eu defendo tanto, modelo médico de negócio, transformou o meu negócio. E o mais importante, eu não achei caro, né? Exatamente. Eu vi valor. Você viu o valor. Então, é a diferença de preço com valor. Exatamente. É o vender sem vender. Exatamente. Então, você que fica travado, mas como então o médico vende? O que eu faço? É uma consulta médica que eu vendo? É um plano de acompanhamento? É uma cirurgia? O que eu vendo? O que eu faço? Como organizar isso? Existe uma metodologia. Existe um plano que você vai seguir. Não precisa ser automático, mas tem sim algumas questões que a Nanda falou aqui hoje e que tudo fecha o checklist para você ter sucesso e realizar realmente venda. E de forma prática, para tentar te ajudar. Sim, em 5 minutos, se a gente conseguir, a gente vai fazer exatamente isso agora aqui. Então, a primeira questão que você precisa compreender o que você vende. Tem que ter muito bem claro. E para compreender o que você vende qual a dor você resolve, qual problema você resolve, qual a sua capacidade de resolver problemas. A partir disso, a partir desse momento, você vai abrir um papel e vai colocar valor e preço. O seu preço, ele é proporcional ao seu valor. E como que é o seu valor? O seu valor depende da sua capacidade de resolver problemas e ser uma autoridade em determinado problema. Então, o que a gente percebeu? A Nanda fez um descritivo de como se faz uma venda. E aí vem o segredo. Porque a venda, depois que a pessoa pagou, acabou? Não. Ela entregou toda a jornada. Existe a pré-venda, que foi da hora que ela entrou até a porta do consultório. Existiu a experiência durante todo o momento de encantamento ali que você percebeu que tinha um problema e aquela pessoa era capaz de resolver aquele problema. E aí foi embora, ela indicou e ainda ela sabe que vai continuar com aquele médico, porque faz sentido. Então ela gerou uma recorrência. Aí lembra daquele momento que a gente comentou de instabilidade, de insegurança? Então já pensou, você, colega médico, essa capacidade de gerar essa experiência, esse valor, essa transformação, ter recorrência e além de ter recorrência, ter previsibilidade, sair daquela vida de montanha-russa, de Deus me livre. Ô, Vini, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. E até aproveitando e fazendo um gancho, que quando o médico, não só o médico, né? Eu tô falando médico, eu tô falando bem direcionado aqui para quem vai assistir. Quando ele entende a importância de ser um bom vendedor, a sua vida muda tanto, assim, a sua vida profissional muda tanto e passa a ser tão prazeroso e ao mesmo tempo uma cobrança interna. Perfeito. Por exemplo, quando eu sento na frente de uma família que tem filhos pequenos, que é um médico, que trabalha plantão,
7 dias na semana, a esposa depende dele, a receita da esposa é baixa, o padrão de vida é alto, não tem uma reserva financeira tão alta, está começando a construir, e eu saio daquela reunião sem vender uma apólice de seguro para aquela família, eu me culpo. A culpa foi minha. Sim, perfeito. A culpa foi minha porque eu não estudei mais para entender, porque todo mundo precisa de um seguro. Sim. Qual foi o ponto que eu errei? Fantástico. Que eu não soube conscientizar aquela pessoa. Eu me cobro e falo, eu tô errada. Eu tinha que ter feito uma apólice para aquela família, porque ele precisa. Muito bom. Onde eu errei? E será que o médico, quando o paciente sai do consultório dele, um paciente talvez com dor, um paciente sofrendo, um paciente querendo uma transformação, doente, será que o médico para e pensa, onde eu errei? Que eu não consegui trazer esse paciente para que eu possa ajudá-lo a resolver o problema dele. Fernanda, te interrompendo. Faça essa pergunta. É a mesma pergunta que a Nanda acabou de falar. Quando o paciente fecha a porta, o paciente fala, doutor, obrigado? Ou você que fala, obrigado por ter vindo? Se você responder essa pergunta, você vai compreender se você ajudou o paciente ou se ele te ajudou. E aí, quando você se faz essa pergunta, onde eu errei, por isso que eu falo que você vira uma chave quando você entende que você tem que ser um bom vendedor e que o seu propósito de vida ele fica muito mais incrível, que você fala, cara, é um propósito para mim. O dinheiro ele é consequência, mas o meu propósito é o meu paciente sair daqui com uma solução para o problema dele. Fantástico. E se o paciente não voltou, você errou em algum lugar. Perfeito. Né? E aí, quando você vira essa chave, você passa a entender que não é por falta não é por falta de conteúdo, não é por falta de estudo, não é por falta de cursos que você já fez. Você sabe fazer aquilo, mas você falta aprender a vender, a se posicionar, a estudar essa parte. Eu falo mostrar o seu valor. Mostrar o seu valor. Por isso que eu falo que eu acho que todo curso tinha que ter um módulo de venda. Fantástico. Né? Então, a chave muda. É o médico não fala mais, tudo bem, né? O paciente tem que vir até mim. Tudo bem. Não, ele passa a falar, não tá tudo bem. Peraí, deixa eu avaliar como foi essa conversa. O que eu falei? O que eu não falei? Aonde eu errei? Aonde eu não despertei a importância daquele paciente de voltar, de operar comigo, de ser meu cliente, meu paciente? Eu vejo, isso é minha experiência, tá? Um depoimento aqui. Eu entendo que a autocrítica ela é fundamental. Eu entendo que cada paciente que entra no nosso consultório é uma venda. Então, nós temos que nos vermos como uma empresa, onde nós temos que vender um produto. E esse produto somos nós. Perfeito. Então, é necessário você aprender a fazer esse estudo, identificar o seu paciente e fazer essa venda. Mas também eu costumo dizer que quando às vezes o paciente não fecha com você, que isso também é normal, existem pacientes que são para você, existem pacientes ou clientes que não são para você. E às vezes até o médico tem que entender o momento e falar não. Exato. Mas eu gosto de pensar que se eu sei o que eu estou fazendo algo que eu vou gerar transformação, eu vou trazer solução, me adaptei a isso, me estruturei, estudei, me capacitei para isso, eu também tenho que entender que, às vezes, quem está perdendo é o paciente. Perfeito. Então, assim, não é só você que está perdendo. Então, essa autocrítica é importantíssima. Até para você também não desanimar. Porque a vida, como se diz, é uma montanha-russa. Tem os altos e os baixos. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. E tudo passa. Momentos ruins passam, momentos bons também passam. Então, se você não aprender a fazer essa autocrítica e se identificar, até para você se posicionar, eu acredito que você vai se frustrar muito. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com isso. Aproveitando esse gancho aqui do autoconhecimento, dessa avaliação, Nanda, eu queria entrar no mundo da venda digital. Aqui, a nossa ideia é também falar um pouco mais sobre o digital. A Nanda, gente, logo mais ela vai falar as redes sociais dela. Ela é muito boa também nessa área digital, faz muito bem feito. Quem acompanhar ela lá vai ver o quanto ela faz isso com naturalidade, tá? E eu queria que você falasse pra gente hoje o quanto você considera o digital importante para vendas, para médico, como o médico pode usar essa ferramenta a seu favor. Ô, Nando, para poder permitir você falar e alcançar mais colegas médicos, eu gosto sempre de já ajudar, falando em objeção, quebrar uma objeção de médico.
Porque todo médico vira e fala, digital não é pra mim. Porque digital pode ser pro Dr. Gabriel. Pode ser pro Dr. Vinícius, mas pra mim digital não é digital. Vem aqui. Isso? Exato, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa. Digital é um canal, é um meio. Tudo que fazemos é baseado em comunicação. Então compreenda, digital é uma forma de você comunicar e atingir um público, que é o público ideal para você. E essa pessoa aqui na minha frente, a Nanda, ela sabe fazer isso de forma muito orquestrada e como uma maestra. Então presta atenção no que ela vai falar agora sobre a importância do digital. Sim. Primeiro que o digital é um consultório 24 horas. Você não está no seu consultório 24 Show, horas. aí já valeu, né? Sua vitrine. Então acho que aí já valeu, né? Já valeu. E quem não se posicionar vai perder, realmente. E quanto mais você demorar, pior vai ser, porque Sim. uma hora a conta vai chegar muito alta. Então, assim, não importa, às vezes a pessoa fala, não é pra mim. Não é pra você o quê? Né? Não é pra você o quê? Você não precisa fazer dança, você não tem que ser um influencer, você não tem que fazer palhaçada no digital, cada um no seu quadrado. Mas você tem que mostrar o seu trabalho, porque as pessoas, elas almoçam com o celular na mão. Exato. Ninguém vê mais televisão, a pessoa dirige com o celular na mão, ela dorme com o celular na mão, ela come com o celular na mão, ela conversa com o celular na mão, ela trabalha, ela tá o tempo inteiro com isso aqui. É uma realidade, né? Não Uma tem realidade. não tem como lutar, né? Eu falei igual antigamente, quando surgiu o celular, aquela pessoa falava, o celular não é pra mim. Não dá pra viver com celular, não quero mexer em celular. Hoje essa pessoa, ela é obrigada a viver e depende do celular. E o digital não tem como lutar contra ele. Ele está aqui e quem não utilizar vai ficar pra trás. E você vai estar na mão do seu possível paciente. Perfeito. Né? Então, assim, estar no digital, eu considero uma coisa assim, gente, uma obrigação. Não é que você tem que ter muitos seguidores, mas comece a se posicionar, porque o mundo tá assim. Perfeito. Sabe? Então, assim, cria o Instagram, começa falando uma coisa ou outra, postando uma dúvida, o que você faz, comece a gerar uma autoridade, porque, assim, quantas pessoas batem na porta do seu consultório? Agora, quantas pessoas estão te vendo aqui? Você pode ter 500 seguidores, são 500 pessoas que estão te vendo. E elas precisam saber o que você faz, como você faz, para quem você faz, quanto você cobra, se você quiser também. Elas precisam saber, porque se não forem elas as suas clientes, elas vão te indicar. Fantástico. Então, você tem 500 pessoas que se cada uma pensar em uma, a gente está falando em 1000. E essa uma pensar em mais uma, você tem uma propaganda sua incrível na sua mão e você não está sabendo usar ela a seu favor. Que não tem fim, né? Que não tem fim, exatamente. Quantas vezes eu já tive cliente que talvez não era o meu cliente, igual a gente falou aqui, talvez aquele paciente não é seu agora, mas ele sabe alguém que pode ser. Perfeito. E se você passou confiança na rede social, você passa que você é família, você passa que você é de Deus. Vai mais fundo nisso aí, Nanda. Vamos você lá. passa que Vamos você tem disciplina. Isso é importante. Tá, vamos fazer um treinamento aqui então para ajudar o pessoal. Então, Prática. exato, prática. Ó, a Nanda é uma referência. O que ela tá falando aqui vale ouro. Então, para ajudar vocês e ver que a Doctors Heart Club gera valor e realmente resultado, pega o papel, anota. Para você que é médico, tá travado no digital, não sabe por onde começar. Nanda, como começar? Me explica aí o que eu devo fazer, quais são os pilares fundamentais, o que você faria se você fosse a doutora Nanda. Vamos lá. Eu acho que a maioria das pessoas já tem o Instagram, né? Dificilmente vai conversar com alguém. Partir para uma rede social, então. Você escolheria com certeza, Instagram. Instagram. Beleza. Com certeza Instagram. E começar a se posicionar ali. Quem você é, o que você faz. Passar também um pouco da sua vida pessoal, porque pessoas se conectam com pessoas. Fantástico. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu vou só postar coisa profissional. Não, ninguém gosta de ver só aquelas imagens prontas, feitas, criadas, muito bonitas. As pessoas gostam de ver a realidade. Elas gostam de entender que eu posso confiar no Vini, eu posso confiar no Gabriel, porque eles têm família, eles se preocupam com a família, eles se preocupam com a saúde deles, eles são disciplinados, eles trabalham muito, eles vão à igreja. Gente, isso você consegue mostrar na sua rede social para muita gente. E você não consegue falar isso com todas as pessoas. Sim. Não tem como você falar isso com todas as pessoas. E digo mais, passe a ter até os seus próprios pacientes ali. Por quê? Porque seu paciente, você pode lembrar dele em um momento que você não lembraria, por exemplo. Você segue ali um paciente seu que foi importante, você vai ver o dia que ele fez aniversário. Você vai ver o dia que o filho dele fez aniversário, por que você não vai mandar um parabéns? Por que você não vai lembrar de perguntar como você está? Então você se aproxima para essa pessoa não esquecer de você. Porque se você fez um pós-venda
Porque você não só opera, você tem que acompanhar o seu paciente. Né? Você não só resolve aquele problema, você tem que saber como ele está depois. Porque o seu melhor vendedor é o seu paciente. Perfeito. É ele que vai te vender para as outras pessoas, se ele realmente acreditou, confiou e gostou do seu trabalho. Sua capacidade de gerar resultado nessa pessoa. Nessa pessoa. E se você tiver na mão dele, que é a rede social, ele não vai esquecer de você. Você não vai deixar quem é visto é lembrado. Sim. Você não vai deixar ele esquecer de você. Então, na hora que ele estiver ali, eu sou dermatologista. Na hora que ele estiver ali, você tá precisando de dermatologista? Aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai lembrar de você. É o cartão de visita. Esse cara aqui, essa mulher aqui é incrível, tal. Depois você segue ela lá, ela fala um pouco. É isso que as pessoas falam hoje. É uma vitrine, né? E o médico não pode ficar para trás, gente. Não tem dessa eu não quero. Nós somos adultos para entender que não basta querer. Existem coisas que você precisa fazer se você quer escalar o seu negócio. Perfeito. Né? Se você quer ganhar mais dinheiro, se você quer fazer mais consultas, atender mais pacientes, não é eu quero ou eu não quero. E é o que eu falei, não é você precisa fazer coisas na internet que você não quer fazer. Você precisa fazer o que você faz, é o seu trabalho. Só que você vai estar falando para mais pessoas. Perfeito. Nanda, se fosse para ajudar um colega médico nosso, da nossa mentoria e do nosso clube, pronto, da Dr. Rice Club. Que vai ter essa oportunidade. Que vai ter essa oportunidade, realmente. Então, quem faz parte do nosso clube tem essa oportunidade de ter um contato mais próximo com a Nanda, realmente. E esse colega, ele está bem posicionado, Nanda, só que ele está travando um pouco exatamente em mostrar tudo isso, todo esse valor e conseguir vender. Se fosse para a gente ajudar ele num conteúdo ali, o que você acha que viraria a chave para ele conseguir mostrar valor, se posicionar e vender, realmente? Primeiro, sempre entenda o seguinte, o que eu preciso ouvir para me chamar a atenção? Boa. Passe a analisar a sua rede social como, seria legal postar isso aqui? Então, quando a pessoa fala assim, eu vou postar minha vida, você gosta de ver a vida do outro na sua rede social? Você gosta? Boa. Então, comece a pensar um pouquinho nisso. Comece a ensinar as pessoas sem elas saber que estão sendo ensinadas. Perfeito. Vender sem parecer que está vendendo. Vender sem parecer que está vendendo. Que é o quê? Uma dúvida, uma caixinha de pergunta, um ponto importante ali, qual a sua maior dúvida sobre isso, sobre aquilo. Hoje a gente tem o chat GPT. Você joga no chat GPT e o que as pessoas mais têm dúvidas em relação a uma cirurgia XYZ. O chat vai te dar. Começa a falar lá quais são as dúvidas mais comuns em relação a isso, isso e aquilo. Joga lá. Você tem dúvida disso? Vou te explicar. Não precisa ser também todo dia. Começa um pouquinho, uma vez por semana, duas. Você vai se familiarizando com aquilo ali e você vai receber tanta coisa. Você vai aprender tanto usando a sua rede social. Porque as pessoas vão te ensinar, elas vão te perguntar coisas que você... Talvez surgirão ali respostas que até mesmo o médico tinha uma certa dúvida de tipo, como eu estou atraindo essa pessoa. E você ajuda muitas pessoas, né? Eu gosto de dizer que antes do chat GPT, a dica que eu gosto de dar para todo mundo é o seguinte. Para quem já está no seu consultório, todo paciente que entra, ele vai te fazer uma pergunta, ele tem a dúvida dele. Essas perguntas são ouro. Literalmente. Então, se você às vezes é ruim no digital, às vezes você não sabe pesquisar, ou não sabe usar a tecnologia, a IA, essa é uma dica que eu gosto de dar para todo mundo. Essas perguntas que você responde no seu consultório, no seu dia a dia, é o que você precisa também trazer. Responda lá. Responda lá. Então, assim, não é tão difícil, gente. É mais fácil do que você imagina, tá? Esse é meu pensamento. Eu já faço isso há 6 anos, né? Não vamos falar de números aqui, mas já tem mais de 6 anos que eu já faço isso, que eu tento trazer isso, e eu trago isso hoje de uma forma mais natural, porque se tornou natural, não era natural, não era fácil, olhar para a câmera não era tão simples. E fiz as minhas anotações aqui, viu, Nando? Quem sobre é você? Isso, um bom vendedor é um bom escutador. Não Perfeito, existe essa palavra, fantástico, tá? Fantástico. Mas você precisa escutar o que aquela pessoa precisa. É isso. Você não vende carne para vegetariano. Sim. Então, às vezes você não tá só tá faltando você ouvir mais. Você fazer perguntas inteligentes para você entender o que o seu paciente está buscando e você levar a solução para ele. Perfeito. Porque venda é isso, é um problema e uma solução. Fantástico. Se você entendeu o problema e levou a solução, a venda vai acontecer. Porque o preço depois é negociável. Sim. É isso. Incrível. Eu até anotei aqui, eu acho que tudo gira ao redor de conexão. Eu acho que essa é a palavra, conexão. Vinícius fez a pergunta, a Nanda respondeu, e eu anotei aqui,
quem é você, e aí a gente gira no que você faz, para quem você faz, por que você faz, e traga também a sua vida real. Porque eu entendo, essa é a minha observação, que para quem você faz, justifica o porquê você faz. Então, tudo se torna mais fácil. Às vezes, nós entendemos que há dificuldades, há barreiras, e a vida é assim, faz parte. Só que a partir do momento que você sabe para quem você está fazendo e por quem você está fazendo, às vezes fica mais fácil de fazer, de executar. Perfeito. E aí você gera essa conexão. E eu adorei essa frase sua, está anotada aqui, o seu melhor vendedor é o seu paciente. Incrível, incrível. Muito bom. Eu costumo dizer, Nanda, outra coisa. E ele pode acabar com a sua profissão também. Pode, do jeito que ele pode te colocar lá em cima, ele pode Salvar, colocar embaixo. E às vezes um comentário ruim gera mais repercussão do que um comentário Muito positivo. mais. Tá, viu, gente? Então cuidado com isso. E uma coisa que eu gosto de dizer, Nanda, que na época que eu estava na minha carreira, estudando, me capacitando, inclusive na residência, depois eu fiz a subespecialização, eu sempre escutava dos meus chefes que, eu falei, não, para você consolidar no seu consultório, são 10 anos de consultório. Eu escutei isso de diversas pessoas. Eu até queria saber por que 10 anos, né? Esse número mágico. 10 anos. E isso não entrava na minha mente. Porque eu falava assim, cara, como assim? 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, 1 ano de subespecialização, já se foram 10. Agora eu preciso de mais 10 anos para eu falar que eu tô pronto para o mercado? Isso é desesperador. Sim. Então, Nossa. eu comecei a utilizar o digital porque eu entendi que essa era uma maneira de encurtar esse número mágico, esses 10 anos. Você acha que o digital ele tem essa capacidade de fato, encurtar isso, de trazer que você se torne essa autoridade, essa referência e que você consiga encurtar esse prazo? O digital tem a capacidade de encurtar e você buscar aprendizado com quem já passou pelo processo. Eu acho que talvez até mais ainda do que o digital. Perfeito. Né? Que é o que vocês estão fazendo hoje. Por isso eu elogiei, falei, incrível o projeto, porque a gente precisa de pessoas e quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Né? A gente sempre tem aonde buscar um auxílio, um crescimento pessoal e profissional. Fantástico. Agora, o que você não pode é demorar a fazer isso, porque o mercado está aí, as pessoas estão indo, as coisas estão acontecendo, e você vai ficar para trás. Quanto mais você demora a fazer, maior vai ser a dor. Sim. Né? Mais difícil vai ficar. Porque quem começou na rede social, por exemplo, falando do digital, há 5 anos atrás, como é que tá hoje? É muito diferente. Mas não tá tarde para você começar, porque daqui a 2, 3 anos, como que você vai estar? Agora, se você não começar, uma hora você vai ter que começar. Qual que é o melhor momento para começar, Nanda? Qual o melhor momento? Agora. Para ontem. Fantástico. Né? Para ontem. Não só... então, eu acho que 2 coisas que podem encurtar muito o nosso objetivo final é o digital, em primeiro lugar, porque a gente tem um alcance que a gente não faz ideia. Hoje a medicina, ela pode ser... Você pode fazer uma consulta com a pessoa, uma telemedicina, depois ela pode vir até você. Sim. Quantas pessoas fazem cirurgia plástica nas melhores clínicas do Brasil que vêm dos Estados Unidos? A primeira consulta foi lá. Sim. Como que esse médico alcançou um paciente lá nos Estados Unidos? Isso é muito comum acontecer. Então ele alcançou por onde? Rede social. E ele trouxe uma pessoa para operar com ele. E isso é incrível, uma pessoa ir para lá e falar, eu fui pro Brasil operar com um médico que eu considero que ele é um dos melhores. Exatamente. Deixa eu te assustar um pouco com o digital. Hoje você tá com quantos seguidores mais ou menos, Nanda? 300 e alguma coisa. Lá no Instagram ele traz algumas informações, né? Nos últimos 30 dias, quantas pessoas visualizaram o seu Instagram, Nanda? Isso é surreal, deixa eu ver aqui. É assustador, Vini. 21,6 milhões nos Olha últimos isso. 30 dias. Você imagina 21,6 milhões de pessoas viram as redes sociais da Nanda nos últimos 30 dias. Isso daí Gente, isso é maior que São Paulo, convenhamos. Sim. Então, assim, você entende, a partir daí você começa a entender o quanto o digital pode ser transformador, o quanto o digital pode mudar não só a sua vida, como a vida dos seus futuros pacientes. E aí você vê um médico falando, isso não é pra mim, não é pra você o quê, meu amigo? Exatamente. Não é o quê? Igual eu vejo, às vezes, corretores de seguro, mas rede social não é pra mim. Falo, não é o quê pra você? Tá deixando O que você quer? Você quer ter mais clientes? Você quer ter mais paciente? Então, como que você não vai utilizar a melhor ferramenta que você tem? Exatamente. Você vai conversar com... Você tem 1.000 seguidores, você vai conversar com 1.000 pessoas por dia? Não vai. É isso. Mas você tem como passar uma informação ali. Perfeito. Mas se você não falar, elas não vão saber. Né? É isso. Por isso que a gente traz na Doctors Rise Club também a respeito das normas do CFM.
Porque é importante você se comunicar, é importante você trazer a informação, como também é muito importante você trazer a informação correta da maneira correta. Hoje, as redes sociais, a gente também tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque, assim como tem pessoas muito boas trazendo boas informações, tem pessoas também não trazendo boas informações ou trazendo informações erradas, que é pior. Então, assim, existem as normas. Esse é, inclusive, um dos temas que a gente aborda hoje na Doctors Wise Club, que é sobre as normas do CFM. Então, a gente traz maneiras de se usar as normas de maneira correta, ser assertivo, ser efetivo e também como começar. Porque tem muitas pessoas que não sabem como começar e a gente traz essas informações também, que são importantes, tá? Então, assim, puta aula, tô adorando. Cara, então, e assim, é tão mais fácil quando você vê a rede social do médico, sabe? Você tá ali com o médico, você já vê, ele já tá te respondendo algumas dúvidas, tá tirando algumas dúvidas, você já entendeu que ele é bom. É igual eu falei, isso passa muita confiança, você saber que a pessoa tem família, que ela se preocupa com isso. Por exemplo, só a frase que você falou aqui hoje, Vini, falando, eu vendo seguro, não é você, né? Mas você falando aqui, como não se preocupar com as pessoas que você ama. Isso já passa confiança. Sim, fantástico. Isso já faz a pessoa pensar, poxa, ele preocupa com quem ele ama, ele tem ética, a gente consegue passar isso pela rede social. Sim. Claro que você tem que ter muito cuidado de não ser ingênuo, mas a gente consegue conhecer muito a pessoa pela rede social dela. Com certeza. Sabe? Se ela se mostrar, se ela aparecer, ela pode até mentir, mas uma hora a casa cai. Exatamente. Né? A verdade, a mentira, ela não se mantém. Não, eu já tive conversa com colegas que falam assim, Gabriel, mas rede social não dá, tem muita gente falando muita besteira, tem muita gente falando muita coisa errada. E aí eu sempre confronto eles. Eu falei, então por que você não tá lá trazendo a verdade? Exatamente. Por que você não tá lá confrontando essas mentiras? Eu vou aproveitar até essa deixa que você falou, Gabriel, de por que você não está lá trazendo a verdade. Você trouxe uma questão aqui de responsabilidade. Então, tudo que falamos até aqui agora, se você não escutou tudo que foi falado até o momento, realmente, você não tem essa informação. Se você escutou esse podcast, uma pessoa que realmente está buscando algo a mais, você teve acesso a essa informação. E mostramos com essa informação aonde você consegue chegar. Então, você sabe onde quer chegar e eu preciso compreender o tamanho da sua fome. Para chegar lá, precisa de ter um método, um modelo, um caminho. A gente acabou de falar aqui que tem, não tem? Tem. É isso, né, Nanda? Tem um método e tem um caminho. Se você compreendeu, se você quer chegar e não dá o próximo passo, você está sendo irresponsável. Vai ficar Se você sabe que realmente a rede social muda, transforma e pode transformar a vida do seu paciente e você não leva essa informação até o seu paciente, você está sendo irresponsável com o seu paciente, porque você está omitindo essa informação que você poderia ajudar uma pessoa que está muito longe de você e poderia ser beneficiada pelo seu trabalho. Assim como se a gente acabou de falar aqui de seguro, da importância, do valor, eu expliquei aqui, a Ananda trouxe de forma extremamente autoritária a importância e o quão é importante para transformar a sua vida. Você ouviu tudo isso, fechou o celular e ignorou, você está sendo irresponsável. Sabe o que eu gosto de falar muito? Às vezes as pessoas, né? Se você é um mentor, você quer ensinar, dar um curso, um treinamento, e não é valorizado por aquilo, muita gente acha, não vou pagar por isso, eu posso aprender sozinho e tal. Cara, o preço de você caminhar sozinho é muito mais caro do que caminhar comigo. Perfeito. Porque eu já passei por isso. Fantástico. Entende? Agora eu tenho que cobrar um preço. Perfeito. Porque existe um processo, eu aprendi, eu investi, eu tô aqui devido ao meu resultado. Você tem um caminho muito mais fácil, muito mais rápido para chegar, se você tiver alguém para te direcionar, é claro. Você tem o seu objetivo final, você tem seu destino. Você traçou ele, eu quero chegar aqui. Se você tem alguém para te direcionar até aquele caminho, você vai em linha reta. Se tiver um Waze para ajudar... Você vai em linha reta. Agora, não tem, você vai chegar? Você pode até chegar. Mas o preço vai ser muito mais caro do que caminhar com alguém. E o tempo também. E o que é muito mais do que qualquer dinheiro. Que é o mais vale caro, mais valor. Que é o mais valioso. Aí você chega lá na frente e você fala assim, poxa, lembrei daquilo que a Ananda falou comigo. Eu devia ter investido. Vou fazer agora. Porque viu que não deu certo, você precisa de alguém. Quanto tempo você está aí perdendo? Exato, entendeu? Deveria estar acelerando os resultados. Essa analogia do Waze é fantástica, né? Se você usa o Waze para sair do seu trabalho, para ir para sua casa, que é um caminho que você faz todos os dias, você está buscando ajuda.
Então, por que não procurar uma ajuda também para você crescer, para você quebrar essas barreiras, quebrar essas objeções e se crescer, né? Literalmente. Exato. Eu já tive várias né, pessoas que eu busquei aprender também e tal, que eu falei assim, cara, um aprendizado ali, eu dobrei a minha receita. O que é caro, o que é barato? Eu falo, aqueles 5 minutos ou aquela informação pode transformar completamente sua carreira, sua vida. Outra coisa, network, a coisa mais importante que tem no negócio é você vender e você ter um bom network. Você aprender a vender e ter um bom network. Quando você entra em qualquer treinamento, em qualquer mentoria, você conhece pessoas. Você abre a visão, você aprende a fazer coisas que você não estava... Primeiro, você está num meio de pessoas que estão com objetivo alto. Fantástico. A energia tá lá em cima. A energia tá lá em cima. Você tá aprendendo. aprendendo. Energia. Você tá aprendendo com quem que você vai falar assim, não, eu tô com vergonha se eu não caminhar também. Eu tenho que correr, porque as pessoas elas estão voando. E eu ainda tô caminhando. Exato. Isso te puxa. Exato. Esteja entre os bons. Qual é o ambiente que o médico tá? Aí você vê 2 médicos como vocês. De verdade, assim, acho incrível o trabalho de vocês mais uma vez. 2 médicos buscando. Vocês já fazem isso muito bem feito. E agora você fala, cara, eu quero ensinar. Vem comigo, vamos juntar, vamos aprender, porque tem espaço para todo mundo. Sei. Né? E se Vamos o médico juntos, tá acomodado, ok, tudo bem. Ele quer continuar onde ele tá, tudo certo. Agora, pode ter certeza que isso é um momento de crescimento. Vocês estão aqui, a gente tá aqui batendo papo, tem uma pessoa aqui, vamos fazer um negócio junto? Dá uma ideia. E ali nascem os maiores negócios. É perfeito. Agora, dentro do seu consultório, sem pensar em rede social, sem pensar em crescimento, sem pensar em mentoria, sem pensar em treinamento, a sua vida profissional não vai sair do lugar. Fantástico, adorei. Você resumiu exatamente. Se você está no ponto A, insatisfeito no seu mundo e não vê previsão de chegar no ponto B, é porque você está no ambiente errado, com as pessoas erradas. E o próximo passo está exatamente em acompanhar essas pessoas e no ambiente certo, né, Fantástico. Incrível, Nanda. Incrível nosso bate-papo. E mais uma vez, sempre sendo muito bom. Né? Esse é o primeiro passo. Esse é o básico, qualidade, básico. Autoridade, ética. Isso é o básico. Isso é a certeza de que eu vou caminhar com essas pessoas. Tanto é, Nanda, que a gente fala isso. Hoje, aqui na Dr. Royce Club, a gente não quer ensinar medicina para médico. E isso nós não faremos. Nós não ensinaremos medicina. Nós vamos ensinar como vender essa medicina. Sabe, né? Entendeu? Isso é o básico, é o princípio básico. E vamos ter que finalizar, porque senão a gente não para de conversar, né, Nanda? Já temos aí mais de hora já. Foi bom. Nanda, para finalizar, 2 perguntas. Eu quero fazer uma, depois eu também vou dar a oportunidade pro meu amigo Vini também fazer a dele, porque senão ele fica com ciúmes, ele ciumento, né? Então vamos lá. Nanda, eu queria que você desse uma dica para Nanda, se você pudesse, há 10, 15 anos atrás. Qual seria essa dica, Nanda? Por favor. Ter buscado pessoas antes do que eu busquei. Eu fiz muito sozinha. Eu sempre fui muito autoconfiante. Isso é um ponto positivo para mim, mas tudo em excesso pode atrapalhar, né? Muito bom. Então eu sempre tive uma autoestima muito elevada, uma confiança muito elevada, e isso em alguns momentos pode ter me atrapalhado. Eu demorei a entender que eu tenho que caminhar com alguém, né? Então, chegou esse momento, graças a Deus, mas eu quebrei muita cara, por isso que eu insisto nisso, falo, cara, vai, pega na mão de alguém. Então, acho que é isso, é ter pessoas do seu lado, pessoas que buscam o mesmo objetivo que você, e vai junto, que uma hora a coisa vai acontecer, mas você não pode estar parado, você tem que estar em movimento. Você entendeu que quebrar a cara faz parte do aprendizado, mas tem como quebrar menos a cara. Exatamente. Fantástico, adorei. Incrível. Por favor, Vini. Nanda, seguinte, para fechar, é um prazer ter você aqui novamente, e você é a primeira mulher que senta aqui na nossa mesa e sinta-se extremamente honrada, realmente. Orgulho. E isso quer dizer o quê? Que trouxemos realmente uma pessoa que é referência e uma mulher de sucesso, realmente. E dentro dessa visão de uma mulher de sucesso, dentro do seu mercado, realmente, do seu trabalho, quais são os pilares para você do sucesso e o que representa o sucesso na sua vida? Fantástico. Eu acho que o primeiro ponto é você se orgulhar de você, para mim, sabe? Eu olhar e me orgulhar de tudo que eu faço. Ter orgulho do trabalho que eu entrego, das pessoas que eu transformo a vida delas, das pessoas que vêm pra mim e falam, cara, você mudou minha vida, você virou uma chave. Eu tenho um baita orgulho disso. Isso pra mim, na minha vida profissional, é o meu maior sucesso. E eu sei que disso vai vir o dinheiro. Porque todo mundo trabalha, óbvio, para melhorar a sua vida financeira. Sim, é uma consequência. Mas é consequência se você tiver orgulho do que você faz.
Porque você não vai se orgulhar de coisas erradas. Incrível. Você se orgulha. E o orgulho, ele traz a segundo ponto de sucesso. Paz. Paz na sua cabeça, paz no seu coração. Certeza de que você tem propósito, liberdade. Sabe? Então, acho que pra mim é isso. É ter orgulho do que eu faço e ter paz em todas as minhas atitudes, decisões, profissional, pessoal. Muito bom, Nanda. Incrível, Nanda. Parabéns, muito obrigado. Estamos, assim, muito felizes de ter tido esse bate-papo com você. Exato. Aprendemos muitas anotações que eu quero levar para a vida também. Parabéns por tudo. Obrigada Parabéns pelo convite. para também quem está aqui nos assistindo agora, que ficou até o final. Saiba que isso já é uma iniciativa, já é algo certeza. que fez você dedicar seu tempo e que isso vai te dar resultado. Eu espero que Deu vocês o tenham... primeiro passo já, Deu o né? primeiro passo. Eu espero que vocês tenham anotado também. Espero que vocês possam utilizar essas dicas, principalmente que a Nanda trouxe. E pra gente finalizar de vez, Nanda, te agradecemos mais uma vez. Queria que você olhasse pra câmera e falasse aonde que a gente encontra, por favor. Claro, gente, claro. Me sigam, inclusive. Nanda.fonseca, 2 underlines no final. Eu falo muito... Dou muita dica de venda, acabo falando um pouco sobre isso lá, então acho que posso ajudar. Vou fazer parte da mentoria com os meninos. Isso aí. Perfeito. E parabéns para vocês, de verdade, pelo projeto, incrível. Eu vou falar, inclusive, na minha rede social, né, para os médicos. Eu acho que busquem isso. Fantástico. Não acho que você tem que ser só médico dentro do consultório. Tem muito mais, o mundo tá evoluindo e você não pode ficar para trás. E o quanto antes você der esse primeiro passo, você vai chegar lá na frente e falar, ainda bem que eu escutei, que eu fiz, porque agora eu tô tendo reflexo, porque existe o processo. Isso aí. Então não olhe para os meninos, inclusive, e pensam, olha onde eles chegaram, Caiu de paraquedas. e eu vou chegar lá com passo. Não, você vai ter que passar um processo. Faz parte. E ela também compartilha a vida pessoal. Também. Isso é importante. Bastante. Obrigada, gente. Nanda, muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe muito. Amém. E é isso aí, pessoal. Agradecer a todos mais uma vez. Parabéns para quem esteve aqui até o final. E vamos lá para o próximo. Vamos lá, encontramos você no nosso próximo episódio. Até a próxima. Até. Sucesso.